Olá, bom dia, ou tarde ou noite, eu sempre falo isso, não sei que horas você aí nos acompanha, mas meu clamor é que o Senhor abençoe o teu dia, te fortaleça, te guie, ministre ao teu coração hoje, através desse devocional e também através de outros momentos aí do teu dia que o Senhor pode falar e falará contigo sem dúvida. Hoje nós entramos na semana 6, a semana final desses 40 dias intencionais, e na verdade uma semana que é parcial, porque na verdade para nós restam apenas 5 dias. Hoje estamos no dia 36, então hoje e mais 4 dias, essa aí é a nossa reta final, a caminhada final dentro desses 40 dias intencionais. Eu desde já te convido e vou reforçar nos próximos dias esse convite a pensar se esse livro te abençoou, se esse tempo devocional te abençoou. Compartilha com a gente, me manda uma mensagem. Muitos de vocês que nos acompanham aqui têm acesso direto a mim. Então, compartilha comigo um testemunho, algo que aconteceu, que você pode dizer, olha, por conta desse tempo devocional, por conta desse clamor e desse convite à intencionalidade, eu agi dessa forma. Então compartilha testemunho conosco, porque é tão bom a gente ser encorajado agora, né? Nessa reta final, esses 40 dias terminando, eu quero compartilhar aí testemunhos do que Deus tem feito através desse início de ano aí, intencional, na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Entrando hoje, então, nessa semana 6, e o tema dessa semana é Você foi convocado. Então, o autor nos lembra que aqui não é uma sugestão, não é um convite formal ou informal, é uma convocação. É um convite muito mais forte, pessoal, muito mais que nos impulsiona a uma resposta. É a convocação. Você foi convocado, eu fui convocado, você foi convocado e convocada. Hoje, dia 36, nós vamos falar sobre uma experiência sobrenatural. E aí, acabei de falar de testemunhos, eu quero te encorajar também a pensar quais foram as experiências sobrenaturais que você viveu com o Senhor nos últimos dias. Quando eu falo de experiências sobrenaturais, eu não estou falando só de um grande milagre, de uma grande cura, mas momentos em que você talvez teve paz quando o natural era perder a paz, que você refreou-se quando o natural era agir pelo impulso. Isso são momentos em que o poder de Deus, o sobrenatural, vem até nós. E nós podemos agir não pelo natural, mas com base no poder de Deus, no Espírito Santo, na sua ação sobrenatural sobre nós. Então pensa nisso e traz à tua memória como Deus tem agido na tua vida. Abre os teus olhos, Senhor, abre os meus olhos para ver o sobrenatural. Abre os meus olhos para eu compreender o teu agir, o teu mover nas coisas maiores e também nas coisas mais simples, nos milagres mais fantásticos, digamos assim, e naqueles milagres que parecem mais simples, às vezes até mais comuns, mas que são a ação de Deus na nossa vida. 1 João, capítulo 5, hoje no verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, só para lembrar você, porque no dia 35 nós falamos sobre que se nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E aí, completando essa ideia agora, a palavra de Deus diz: e se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que nós pedimos, sabemos que nós vamos ter a resposta, sabemos que temos o que dele pedimos. O convite, então, aqui, né, ontem, hoje, não é simplesmente nós pedirmos de qualquer jeito, pedirmos de acordo com a nossa própria vontade, mas é nesse processo de oração nós submetermos a nosso querer, a nossa vontade ao querer do Senhor, à vontade do Senhor, e nesse diálogo que é a oração, compreender a voz e a vontade do Senhor e começar a ter os nossos pedidos, a nossa própria oração segundo o coração de Deus. É os discípulos dizendo: Senhor, me ensina a orar, nos ensina a orar, e nós temos que continuar esse clamor dizendo: Pai, me ensina a orar.
me ensina o que pedir, me ensina como pedir. E a Bíblia nos aponta esse caminho, a Bíblia vai tratando o nosso coração, o Senhor, através da sua ação, vai tratando o nosso coração. Nós vamos amadurecendo na nossa caminhada de fé e aprendendo um pouco melhor sobre o coração do Pai, como chegar a Ele, como pedir, como nos relacionar, como colocar de lado pedidos que naturalmente são egoístas e que a gente já compreendeu que aquilo não está alinhado com a vontade do Senhor. E por isso esse clamor nosso, dizendo: Pai, me ensina o que pedir, me ensina a pedir. Esse texto aqui não nos ensina simplesmente: peçam qualquer coisa. Não, peçam aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Ora, se a gente pede de acordo com a vontade de Deus, verso 14, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve naquilo que a gente pede, a gente encontra a resposta. Então, o caminho para receber, o caminho para ver o agir do Senhor, o caminho para ter o que nós pedimos, é, na verdade, no momento da oração, começar a ser lapidado. É dizer: Senhor, vai lapidando a minha oração, vai moldando o meu pensamento, vai moldando o meu agir e o meu pedir. Vai moldando a minha intencionalidade, mas vai moldando a minha oração a respeito da minha intencionalidade. Olha o que é maravilhoso, dizendo: olha, Ele nos ouve em tudo o que nós pedimos. E é tão bom a gente saber que Deus nos ouve. Talvez você já passou por uma experiência, porque isso é tão comum, de alguém, você tá falando com alguém, e aquela pessoa tá distante. Ou você fala e até a pessoa fala: ok, sim, mas depois faz totalmente diferente. Você diz: você não me ouve, você não me escuta, você não me dá ouvidos. E como é ruim, né, a gente se relacionar com alguém que não nos ouve. E o Senhor está dizendo: eu escuto vocês. Isso é um clamor desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento. É o Senhor dizendo: meus ouvidos estão atentos ao clamor. Eu estou inclinado para ouvir vocês. Né? Deus, Ele intencionalmente vem ao nosso encontro e diz: pode falar. Fala que eu estou aqui para te ouvir. E a Bíblia nos assegura disso, dizendo: nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Então, nós temos o que dele pedimos. Isso é 1 João capítulo 5, no verso 15. O autor então nos convida a ter orações intencionais, mas orações responsáveis, orações que são subordinadas ao querer e à vontade de Deus. E aí, falando de experiência sobrenatural, ele nos traz uma experiência sobrenatural que Pedro, Tiago e João viveram. Há uma cena nos evangelhos, e aqui no evangelho de Lucas, ela é narrada em Lucas capítulo 9, que é conhecida como o Monte da Transfiguração. O Senhor Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para orar. E os discípulos, na verdade, ao invés de orar, eles vão dormir, eles não conseguem passar a noite em oração e eles dormem. E quando eles dormem, há uma aparição sobrenatural maravilhosa. A Bíblia nos narra, então, que dois homens vêm conversar com Jesus, e estes eram Moisés e Elias. A Bíblia diz que eles apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés, aquele que recebera a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Elias, o maior de todos os profetas. Então você tinha essa combinação quase que perfeita e completa da imagem do Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei de Deus, né, através da pessoa de Moisés, e os profetas, aquele que representava todo o corpo de profecias. Todos os profetas ao longo do Antigo Testamento têm, né, em Elias esse o maior dos profetas. Então o Senhor conversa com eles, os discípulos então acordam espantados. Pedro quer ter uma maravilhosa ideia de ficar por ali mesmo e guardar essa experiência naquele momento. Diz: vamos fazer umas cabanas aqui, vamos fazer umas tendas, vamos ficar por aqui mesmo que essa experiência está boa demais. E aí o Senhor, na verdade, confronta, né, e fala com eles, dizendo: olha, vocês não compreenderam, na verdade, né, o que está acontecendo aqui. O fato, então, é que aquela é uma experiência sobrenatural que Jesus leva os seus discípulos intencionalmente a viver. Ele chama Pedro, Tiago e João para viver experiências sobrenaturais, ou uma experiência sobrenatural. E sem dúvida eles já tinham vivido várias: milagres, curas, né? Multiplicação, pães e peixes, pesca maravilhosa, tantas coisas que eles já tinham visto o Senhor Jesus fazer. Mas era necessário aquela experiência a mais. Sabe, o convite para nós hoje é que eu e você também possamos ter Pedros, Tiagos e João
Joões, para nós apresentarmos o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer então que sai uma voz do céu. E essa voz do céu então diz, no verso 35 de Lucas 9, diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe, que eu e você possamos ter experiências sobrenaturais e maravilhosas com o Senhor, mas que também nós possamos levar pessoas, relacionamentos intencionais nossos a viverem experiências sobrenaturais com o Senhor. Essa é a intencionalidade de Jesus. Jesus levou os seus discípulos não apenas a um ensino teológico, não apenas a um ensino bíblico, né, a respeito da lei, dos profetas, mas ele levou os seus discípulos a viverem experiências sobrenaturais. Isso faz parte do discipulado, isso faz parte da minha e da sua intencionalidade, isso faz parte dos nossos relacionamentos intencionais. O ensino bíblico, o ensino das Escrituras, mas a experiência pessoal e sobrenatural com o Senhor. Você está convocado a viver isso, mas você também está convocado a levar pessoas a viverem experiências sobrenaturais. Deus está chamando hoje Pedro, Tiago e João para descerem desse monte da transfiguração e fazerem discípulos. Eles não ficaram lá parados nesse lugar da experiência, mas a experiência levou eles a um lugar de discipulado, de envio, de alcançar mais pessoas. Partindo então para a intencionalidade na prática, a primeira pergunta que o autor nos traz é: você está consciente que Deus lhe deu uma missão evangelística? A palavra diz: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Você tem consciência que, na verdade, o Senhor não mandou você ficar lá em cima do monte, mas descer depois de cada experiência sobrenatural e evangelizar o mundo. Você está convocado, lembra? É o tema dessa semana. Você está convocado a isso. O segundo convite que o autor faz para nós, na intencionalidade na prática: ore a Deus e peça que Ele te traga um Pedro, um Tiago e um João, ou seja, pessoas que você intencionalmente, nós já temos orado por relacionamentos intencionais, pessoas que intencionalmente você vai trazer para esse lugar de experiência com o Senhor. E que a sua vida seja um canal para que o sobrenatural de Deus aconteça na terra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Vamos orar? Pai, te amamos, Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, se manifesta a nós, o Senhor se revela a nós, o Senhor, Pai, com graça e misericórdia, nos dá, Pai, a bênção de termos experiências sobrenaturais contigo. E, Pai, que nós possamos também, Pai, levar pessoas, Pai, a ter experiências sobrenaturais contigo. Salvação é uma experiência sobrenatural, Pai. Conversão, arrependimento, transformação são experiências sobrenaturais, porque é o teu poder, Pai, vindo, Pai, tocando, Pai, na nossa vida, Pai. Mas também, Pai, milagres, curas, Pai, perdão, Pai, olhos abertos espiritualmente falando, meu Deus. Então, Pai, nós oramos, Pai, para que cada irmão que acompanha esse devocional hoje, Pai, possa ser um agente de milagre nas Tuas mãos. A Ti toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.